Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui em agradecimento ao nosso Mestre amado Jesus por mais essa oportunidade de poder estar aqui realizando o culto do nosso lar, o culto do Evangelho. E pedindo a permissão do nosso Pai, com o auxílio dos benfeitores desta casa, dos nossos mentores amigos, que possa vir nos auxiliar nesta lição que caiu para nós, nos auxiliando no esclarecimento, no entendimento da lição do Evangelho, da mensagem ao qual vai ser aberta agora. E rogamos, Pai, a Tua bênção, a Tua proteção e o Teu amparo, para que nós possamos realizar o Evangelho. E com a oração que o Senhor nos ensinou, nós vamos dar por aberto o Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos os nossos ofensores, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Gratidão. A mensagem que caiu para nós hoje do livro da Esperança, do Emmanuel Francisco Cândido Xavier, em favor da alegria. Assim também não é vontade de vosso Pai que estás nos céus que um destes pequeninos se perca. Jesus, Mateus 18, item 14. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeleis. Não é apenas isso. O que Deus exige de vós, a caridade sublime, que Jesus ensinou também, consistir na benevolência de que useis sempre em todas as causas para com o vosso próximo. Capítulo 11, versículo 14. Muito grande no mundo o cortejo das moléstias que infelicitam as criaturas, no entanto, maior é o fardo da inquietação que lhes pesa nos ombros. Onde haja sinal de presença humana, aí se amontoam os supliciados morais, lembrando legiões de sonâmbulos fixados ao sofrimento. Não apenas os que passeiam na rua, a herança de lágrimas que trouxeram ao renascer. Esmagadora percentagem dos aflitos carrega temerosos no refúgio doméstico, que, levantado em louvor da alegria familiar, se transforma, não raro em clausura flagelante. Daí procede o acervo dos desalentados que possuem tão somente a fria visão da névoa para o dia seguinte. São pessoas desacoroçoadas na luta pela aquisição de suprimento a exigências primárias, pais e mães, trânsitos de pesar diante de filhos que lhes desdouram a existência, mulheres traumatizada em esforço de sacrifício, crianças e jovens desarvorados nos primeiros passos da vida, companheiros encanecidos em rijas experiências, atrelados à carga de labores caseiros, quando não são acolhidos nos braços da caridade pública, de modo a não perturbarem o sono dos descendentes. Somemos semelhantes desgostos a tribulações dos que clamam por equilíbrio, nas grades dos manicômios, dos que sonham liberdade na estreiteza do cárcere, dos que choram manietados em leitos de expiação e dos milhares de espíritos desencarnados, ainda em pesadelos indescritíveis que comunicam à esfera física os rescaldos do próprio desespero, e verificaremos que a tristeza destrutiva é comparável à praga fluídica, prejudicando todos os flancos da evolução na Terra.
Ponderando tudo isso, respeitemos a dor, mas plantemos a alegria e a esperança, onde nossa influência logre chegar. Falemos de otimismo, cultivemos serviço, ensinemos confiança, exercitemos serenidade. Ninguém espera sejamos remédio a toda angústia e rio a toda sede. Entretanto, à frente da sombra e da secura que atormentam os homens, cada um de nós pode ser a consolação do raio de luz e a bênção do copo d'água. E a lição que caiu para nós hoje é: a fé transporta montanhas. Parábola da figueira seca. Item 8. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se encontraria algum fruto, e aproximando-se, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém come de ti fruto algum. E os discípulos o ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela secara até a raiz. E Pedro, lembrando-se da fala de Jesus, disse-lhe: Mestre, vê como secou a figueira, que amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que aquele que disser a esta montanha: levanta-te e lança-te ao mar, sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo que tiver dito acontecerá, assim verá acontecer. Marcos capítulo 11, 12, 13, 14, 20 a 23. Que Jesus abençoe. Bom, meus irmãos, o Evangelho vem nos trazer a lição falando sobre a fé que transporta montanhas. Então ele quer mostrar para nós que nós podemos e temos poder e condições de fazer o que ele fez e tudo mais, né? Tudo um pouco mais. Só depende da nossa força de vontade, com a nossa fé que nós temos sobre a nossa capacidade. Ele está nos mostrando que nós temos condições e força para enfrentar todas as nossas dificuldades, não só a dificuldade material, não só a dificuldade física, mas principalmente a dificuldade espiritual, ao qual nós, muitas das vezes, diante de todos os desalentos que nós temos na nossa vida, muitas das vezes nós nos entregamos ao desespero e ao desânimo, não acreditando que tudo que nós passamos sobre este planeta Terra, sobre essa nossa caminhada, faz parte da nossa evolução e do nosso aprendizado, e que todas as dores passam, todas as dificuldades passam. Ela não veio para ficar. Deus não criou nós para sermos infelizes. Deus criou nós para sermos felizes, mas que nós também podemos fazer a nossa parte. Como dar o exemplo do nosso poder? Se nós temos um espinho na nossa mão, aquele espinho está inflamando, está nos prejudicando, e nós estamos ali aceitando aquela dor, aquela infecção. Na nossa mente, nós estamos achando que nós somos obrigados a aguentar aquilo, porque Jesus diz que a dor faz parte, mas nós não podemos ficar com esse espinho. Nós temos que trabalhar em cima de tudo isso aí, para que nós possamos saber passar por todas as nossas dificuldades, por todas as nossas dores, e que nada é por um acaso, tudo é aprendizado e evolução para nós. Então nós vamos aprender sobre a nossa dor, é a nossa dor. Nós não temos que culpar ninguém sobre nas nossas dificuldades. Como nós ouvimos
e ouve muito falar que tudo que nos acontece, nossa caminhada, nossos destinos, são escolhas nossas. Só que nós achamos que nós não escolhemos, mas que infelizmente nós escolhemos. E hoje nós culpamos um ou culpamos outro, culpamos o nosso trabalho, culpamos todos aqueles que estão à nossa volta, até revoltamos muitas vezes com o nosso Deus. Mas Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa força. Ele está ali do nosso lado, mostrando o nosso caminho que nós devemos seguir, as atitudes que nós temos que tomar, mas nós temos que escolher o caminho certo. Quando nós escolhemos o caminho largo, nós vamos seguir, sim, nós vamos ter uma recompensa de imediato, mas lá na frente nós vamos ver que não valeu de nada o nosso esforço, que sempre está faltando algo para nós. Então é mais fácil nós tentar nos esforçar com fé, né, como ele está falando aqui para nós, atravessar a porta estreita. Essa sim vai levar nós um pouquinho mais longe com todas as nossas dificuldades. Lá na frente nós vamos ter a nossa recompensa. Se não é hoje, não é amanhã, é depois, é na próxima. Só que nós temos que enfrentar tudo com resignação, com aceitação, mas saber o que está ali para o que nós devemos aceitar para a nossa caminhada. Nem sempre o que nós achamos que é bom para nós, né, é o certo. Deus está nos mostrando, Deus nos mostrou um caminho diferente, mas nós preferimos escolher aquele que nós achou que ia ser bom para nós. E até que nós deixemos desse véu cair, né, nós vamos sofrer muito nessa caminhada, até nós enxergarmos a verdadeira realidade do que nós viemos fazer, do que nós precisamos fazer para viver melhor. Então nós temos que ter fé, a fé que transporta a montanha, porque se nós não tiver fé, nós não vamos conseguir caminhar, nós não vamos conseguir ultrapassar os obstáculos que nós temos na nossa caminhada. E as pedras que nós tropeçamos hoje, os obstáculos que nós temos para ultrapassar hoje, são as pedras e os obstáculos que nós colocamos no caminho de outros irmãos. E que hoje nós temos que enfrentar. Tem que enfrentar com a resignação, com a compreensão, com a aceitação e sempre agradecendo ao Pai pela oportunidade. Mas nós temos que sempre também estar observando se aquele caminho que nós buscamos, achando que nós tem que viver com aquele espinho inflamado na mão, é certo. Porque Deus não falou que nós temos que nos martirizar para ganhar a recompensa, para ser abençoado por Ele. Ele não fala em lugar nenhum do Evangelho que nós temos que suportar todas as dores, carregar a cruz de outros irmãos. Nós temos que carregar a nossa. O que Ele nos orienta é ajudar e auxiliar, mas carregar a cruz jamais. Cada um tem a sua de acordo com as suas forças, com as suas necessidades para carregar. A dos outros, cada um vai carregar o seu fardo. Nós não podemos carregar o nosso e carregar o do nosso próximo, seja filho, seja neto, seja quem for. Nós temos que carregar o nosso fardo. É esse que veio para nós. Então nós carregamos o nosso. O próximo, cada um carrega o seu. Mas nós temos... Aí pensa, né? Falando, mas e como que nós vamos ajudar? Sim, nós podemos ajudar num conselho, numa orientação, mostrando que o que está fazendo está errado,
mostrando que aquele caminho não leva a nada, mostrando que o respeito, a consideração cabe em qualquer lugar, seja dentro da família, seja no trabalho, seja lá fora, porque não adianta você ser educado lá fora e ser um grosseiro dentro de casa. E assim é para todos. Não adianta nós abraçar aqui, sorrir, ser amável, mas chegar em casa o pau está quebrando. Não ter respeito com a família, não ter respeito com os filhos, está sempre desdenhando, sempre desvalorizando, e isso é vice-versa, porque é sempre os dois. Então vamos refletir muito sobre essa lição para que nós possamos caminhar de acordo com o que Deus espera por nós, dentro do amor, da humildade, do respeito, da consideração e do auxílio em favor do próximo, porque não é só aquele que está na sarjeta que precisa de auxílio. Os próprios familiares nossos dentro da nossa casa, mais próximos dos próximos, são os nossos familiares. Às vezes tem nossos filhos, a esposa, nosso marido, às vezes está ali precisando de um conselho, precisando de um abraço, precisando de um conforto, e nós não estamos enxergando. Então, a caridade começa dentro do nosso lar, para que nós possamos exercer lá fora. Então, assim eu entendi essa lição de hoje. A fé transporta a montanha, e essas montanhas que eles falam, que aqui está escrito no Evangelho, são as nossas dificuldades, né? Nós que temos que transportar ela com muita fé. E que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos ampare, e agradecendo por mais essa oportunidade e rogando ao nosso Mestre amado Jesus a bênção, a proteção, o amparo em favor de todos os nossos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados. Vamos rogar em favor daquele país, daqueles irmãos que estão passando por essa guerra trágica, né, que nunca acaba, pela guerra da fome, do frio, da enfermidade. Que a Virgem Maria, Mãe Santíssima, possa cobrir a todos esses nossos irmãos, levando o conforto, o alívio das suas mãos, a compreensão para os corações desses homens que estão aí nessa guerra que não tem fim, né? Pelo que está parecendo, um quer bombardear cada vez mais o outro. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ampare, hoje, amanhã, agora e sempre. E com a oração que o Senhor nos ensinou, nós vamos fazer o encerramento do Evangelho, juntamente com a oração da Virgem Mãe Maria Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoarmos os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, trabalhadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Gratidão.